Bom dia, amigos. Bom dia a todos que estão chegando aí devagarinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia de oportunidades para gente. Bom, hoje a nossa lição é de número 64, intitulado O Amor, desse livrinho aqui, ó. Quem tiver em casa, aproveita a lição 64. Nós vamos falar sobre o amor. Um tema bastante interessante, um tema bem oportuno sempre para a nossa vida. Mas, antes, né, de eu começar a fazer a leitura, hoje eu estou cheia de histórias, então eu não quero perder. Eu vou começar com uma história, peço a vocês a total atenção, para depois a gente ler o nosso livrinho, tá bom? Enquanto isso, vocês vão pegando aí o livro, Sempre Melhor, José Carlos de Luca, lição de número 64, tá bom? Então vamos lá começar com a nossa história. Bem, dizem que havia na China um primeiro-ministro, que equivale aqui no Brasil a ser um presidente, né? Um presidente da República, e que ele era um herói nacional. E pelo seu sucesso, tanto como homem de Estado, né, como ministro, mas também como um sucesso como um líder militar. Mas, a despeito de toda a sua fama, do seu poder, da sua riqueza, ele se considerava um homem humilde, um devoto verdadeiro de Buda. Então, frequentemente, ele visitava um mestre, um seu mestre zen, né, favorito, para estudar com esse seu mestre um pouco sobre os ensinamentos de Buda. Eles, aparentemente, o mestre e ele, se davam muito bem. E o fato dele ser um primeiro-ministro aparentemente não tinha efeito nenhum entre a relação dos dois, que parecia ser simplesmente de um mestre e de um discípulo, e de uma forma muito respeitosa. Um dia, porém, durante a visita habitual, né, desse primeiro-ministro a esse seu mestre, ele vira para o seu mestre e pergunta para o mestre: o que é o egoísmo de acordo com o budismo? E aí, então, o seu mestre ficou com o rosto todo vermelho e num tom de voz extremamente assim desdenhoso, desrespeitoso, ele gritou a resposta para o primeiro-ministro. Que tipo de pergunta estúpida é esta? Ele falou. Tal resposta, é claro, foi muito inesperada pelo primeiro-ministro, que se tornou imediatamente arrogante, com muita raiva daquele tom, daquela pergunta. Como ousa, disse o primeiro-ministro, como ousa me tratar assim? Nesse momento, o mestre Zen dele sorriu e disse: isto, Sua Excelência, é egoísmo. Então, muito interessante essa história, né? Porque o primeiro-ministro ele estava disfarçado, o ego dele se disfarçava, né? De um homem espiritualmente humilde, de um homem espiritualmente compassivo. E aí ele faz a pergunta para o mestre dele, querendo que o mestre respondesse ele de uma forma muito teórica o que era egoísmo. Mas o mestre, percebendo todas as nuances que estavam por detrás da pergunta, ele não dá uma resposta teórica, uma resposta acadêmica. Ele vai criar um insulto direto e pessoal para provocar o ego, o ponto mais vulnerável desse primeiro-ministro, que era a honra. E aí o grito de raiva do mestre força o ministro a se manifestar imediatamente. Manifestar o quê? O egoísmo que ele estava tentando disfarçar naquela postura de humildade. E essa é uma lição para a gente começar a pensar, né, o que é o egoísmo. Será que nós, dentro de nós disfarçamos, né, o egoísmo em nós? Porque o egoísmo, sem sombra de dúvidas, ele vai abafar todo e qualquer amor que a gente possa sentir, que a gente possa ter em relação às outras pessoas. Obrigada você, Eva. É um prazer te ter aqui. E é uma história já para a gente começar a refletir, né? O egoísmo é um dos sentimentos que podem abafar dentro de nós a força do verdadeiro amor surgindo em nós mesmos e nas nossas relações interpessoais. Bom, dito isso e dizendo bom dia mais uma vez a todos que estão chegando aí devagarinho, eu vou começar
a ler a nossa lição desta manhã, que é desse livrinho, Sempre Melhor, lição de número 64, para quem tem um livrinho aí em casa. E aí vamos ver o que o José Carlos de Luca ele começa a dizer para a gente. Ele fala assim, inicialmente, opa, bom dia, quem está chegando aí agora, que eu acabei me perdendo, tá? Se eu não colocar todos aí, peço perdão, né? Bom dia a todos. O amor, diz José Carlos de Luca, o amor é o sentimento que nos liga a tudo e a todos. E somente a partir de sua prática é que nossa vida se torna feliz. E a gente viu que se o egoísmo é aquilo que nos separa de tudo e todos, que a gente até começou a contar essa história, esse koan, que foi um koan que eu contei inicialmente, o egoísmo disfarçado, né, em virtudes, em busca, em humildade, em religiosidade, né, que foi isso que a gente falou nesse koan, a gente já começa a refletir a mensagem deixada nesse livrinho do José Carlos de Luca, que se o amor liga tudo, o egoísmo ele desliga a gente, desconecta a gente de tudo e todos, né? E que a gente precisa fazer uma busca verdadeira e minuciosa dentro de nós, até que ponto o egoísmo dita os nossos comportamentos e dirige a nossa vida. Então ele continua, José Carlos de Luca, ele continua. O amor é o melhor de nós, sem sombra de dúvida, né? Porque o amor é um livre fluxo de dentro para fora e de fora para dentro. Ele é uma liberdade muito grande. A gente não ama o outro pelo que ele é, mas sim exatamente pelo que somos, por aquilo que exalamos dentro de nós, pela imensa alegria de amar, né? É por meio dele que nos tornamos uma pessoa cativante, dócil, carinhosa, gentil, alegre, corajosa e disposta a ser útil a quem precise. E é verdade, né? Porque se o egoísmo nos aprisiona dentro de nós mesmos, ele é um amor encarcerado, o egoísmo é um amor encarcerado, o amor verdadeiro é aquilo que nos liberta de tudo e de todas as amarras, né, que poderiam existir nas relações interpessoais. Então, ele nos torna uma pessoa cativante, verdadeiramente dócil, carinhosa, gentil, alegre e corajosa, disposta a ser útil sem esperar nada de quem quer que seja, né? Então, vai aí um monte de reflexão para a gente essa manhã. Tais virtudes têm um impacto incrivelmente positivo em nossas vidas. Que tais virtudes essas? É todas essas que o amor exala dentro de nós, né? A docilidade, o carinho, a gentileza, a alegria, a coragem e a disposição de ser útil, né? Então, tais virtudes têm um impacto incrivelmente positivo em nossa vida. Por isso, é o que as pessoas mais esperam de nós. E se é o que as pessoas esperam de nós, uma postura dócil, alegre, corajosa, amorosa, sem sombra de dúvida, gente, vamos ser sinceros, é o que a gente também espera das outras pessoas, né? A Eva disse que amor, né? Isso aí não é um pensamento meu, não. Isso está num livro psicografado do Chico Xavier, acho que é Falando a Terra, tem lá uma mensagem sobre o amor. Mas antes vai ser possível agora buscar o livro para te dar exatamente a fonte, Eva. Mas é esse livro aí. E aí, continuando, José Carlos de Luca, ele fala assim: nenhum bem material será capaz de despertar tantas coisas boas nas pessoas como o amor que formos capazes de oferecer a ela, né? Então, quando alguém chega muito amoroso para a gente, ele desperta o melhor em nós. E que coisa boa, isso é uma lição de que a gente pode despertar o melhor nas outras pessoas também quando a gente ama. E nessa sociedade tão conturbada que a gente está vivendo, tão cheia de violência, violência contra a mulher, violência contra as diferenças de uma forma geral, numa sociedade tão polarizada, né, que quanto mais polarizado, maior será sempre a violência, né? O ego tem essa característica de nos jogar para os extremos. Então, temos que fugir dessa polarização. Então, numa sociedade como essa, é importante a gente reforçar os processos bons e desenvolver em nós o melhor que a gente puder do potencial do amor, porque isso também vai influenciar as outras pessoas. E quando a gente chega totalmente amoroso, sem pretensões, a gente acaba despertando o melhor das pessoas.
Então, vamos lá. Célia, a Moed está aqui pertinho, cantando, chamando a atenção para dizer, eu faço parte do projeto Pastorino da Manhã. Ela está aqui cantando a todo vapor quando ela pode. Para quem não sabe, a More é uma periquita que eu tenho. Mas vamos lá. Continuando, José Carlos de Luca. Somente o amor é a ponte que nos une a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, o amor é a ponte que tem é uma força poderosíssima que mantém e sustenta o universo, porque, como diz João, Deus é amor. Então, o amor é essa força que sustenta todo o universo, que diminui todas as distâncias e que liga todos os abismos, eliminando todos os perigos, a profundidade de um abismo e o terror que ele nos provoca, né? Sem amor, continua José Carlos de Luca, sem amor, vivemos distantes de Deus, distantes de nosso semelhante e, pior do que isso, distantes de nós mesmos. A falta de amor é um corte nessa ligação divina com tudo e com todos. Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, que Deus é amor, a gente precisa desenvolver esse potencial do amor dentro de nós. E como eu disse essa manhã, eu estou cheia de historinha e eu vou contar mais uma para vocês, tá ok? Então, fiquem firmes aí, que essa historinha é bem interessante. Ela é intitulada O Voo do Beija-Flor. Diz que uma certa manhã, que o sol ainda não se despontava completamente no horizonte, uma mulher bate à porta de um casebre. E lá dentro havia um mestre e seus discípulos meditando sobre a cama. E aí o mestre, sem abrir os olhos, ele disse para a mulher, entre. A mulher entrou, observando o interior rústico daquele casebre, sentou-se ao lado do mestre e disse, Senhor, preciso do seu socorro. Meu marido me abandonou, trocando-me por outra mulher. E eu amo muito ele e não quero vê-lo com outra. O que devo fazer, mestre? E aí o mestre, sentindo todo o sofrimento daquela mulher, ele abriu os olhos e respondeu para ela, mate-o. Se ele não viver contigo, não viverá com outra pessoa. O discípulo que estava no casebre com ele quase que caiu da cama, porque ele jamais na vida dele ele imaginou que o mestre pudesse orientar alguém para o mal, principalmente numa circunstância como aquela mulher estava desesperada, estava frágil, né? E aí a mulher, sentindo-se aliviada com o conselho do mestre, a moça concordou que então seria a melhor saída mesmo era matar o marido para que ele não fosse de mais ninguém, não seria dela, mas também não seria de ninguém. E aí o mestre disse assim a ela, vá até a mata, lá tem uma cachoeira, uma grande cascata, lá você vai encontrar uma plantinha pequena, parecida com rosas, só que ela é amarela. Você colhe alguma daquelas folhas amarelas, ferva um chá e dê a seu marido. Não restará mais do que 5 minutos de vida para ele. E aí a mulher saiu toda determinada a realmente tirar a vida do marido, já que o marido já havia abandonado ela, ela não queria que ele fosse de mais ninguém. E aí, rumo à cachoeira, ela estava decidida, então, a encontrar aquela florzinha amarela para fazer o chá e matar o marido. Ao chegar próxima à cascata, né, dessa cachoeira, essa cascata, a mulher viu uma criança de 10 anos aproximadamente, sentada próxima a algumas flores, admirando o bailado de um lindo beija-flor que ali estava. A criança estava tão fascinada com o voo daquele pássaro, daquele beija-flor, que nem notou que a moça, essa mulher, estava observando ela. E assim ficaram lá, né, naquela cena, até que o beija-flor foi-se embora. Então, quando o beija-flor foi embora, essa mulher, essa moça se aproximou, a mulher que ia pegar as folhas da flor amarela para matar o marido que havia largado ela, se aproximou da criança e falou assim para ela, vejo que você gostou muito do beija-flor. Sim, a criança respondeu, estou apaixonada por sua beleza. Pena que o beija-flor foi embora.
E aí a mulher virou para a criança e falou assim: por que você não pegou e o levou consigo? Estava tão próximo de você, era só você pegar e levar para você. E aí a criança responde: não, dona, não posso tirar a liberdade de uma criatura que nasceu para ser livre, apenas para satisfazer os meus desejos. Fui feliz enquanto ele bailou para mim. Serei feliz sempre que puder lembrar da beleza de suas cores, da sua graça, do seu voo maravilhoso. Colocá-lo numa prisão seria condená-lo à morte. Há muita coisa bonita nesse mundo para que eu possa ver sem a necessidade de se sacrificar tão belo pássaro. A moça refletiu no que acabara de ouvir, não colheu as folhas e seguiu para sua casa. Naquele instante, muito longe dali, naquele casebre rústico, o velho mestre, de olhos fechados, sentindo o silêncio profundo do seu discípulo, né, que estava abismado com a orientação dele, disse: o amor verdadeiro é composto de amizade e sinceridade. O falso amor é feito de amizade, sinceridade e egoísmo. Feliz é o homem que sabe reconhecer na fraqueza do próximo o limite para o seu egoísmo. E mais feliz será este homem se souber sentir no egoísmo dos outros a luz que ilumina sua evolução. Então essa história ela vai deixar para todos nós com muita certeza, muitas reflexões essa manhã, para a gente pensar que amor é esse que a gente sente, né? A Regina coloca assim: o amor é a base de tudo. Eu, como chefe de cozinha, sempre digo: meu maior tempero é o amor. Tudo que fazemos quando colocamos amor fica bem feito. E comida feita com amor é outro esquema mesmo, é verdade, né? Tem um outro sabor. Então, que possamos botar amor em tudo que nós fizermos na nossa vida. E entender que ninguém é propriedade nossa na nossa vida. Que se amamos verdadeiramente, devemos deixar que cada um seja aquilo que quer, o que pode ser na realidade, né? Porque em verdade somos aquilo que nós damos conta. Essa é a verdade, né? Somos exatamente produto daquilo que damos conta. Santo Agostinho dizia: a medida do amor é amar sem medida. Acho que esse pensamento era dele. Então, que nós possamos amar sem medidas o nosso próximo, hoje, agora e sempre. Então, gente, que possamos levar essas lições para essa manhã, para que o nosso dia seja totalmente, né, permeado de paz, de amor, de muitas realizações, né? Porque pouco a pouco, né, Maria Luísa, a gente vai aprender a amar, pode ter certeza. Ainda é difícil para a gente, mas a gente está no caminho, né? A gente está no caminho do aprendizado do amor, é um dia de cada vez. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino Mestre, possa envolver toda a nossa vida, hoje, agora e sempre. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, uma linda manhã, tá? Forte abraço. Gente, não esqueça de dar o like, deixar um comentário, se possível, e divulgar o projeto, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Bom fim de semana.